Ó, eu nem ia gravar esse vídeo aqui hoje, mas eu andei pensando hoje de manhã numas coisas e entrei numa reflexão muito grande que eu queria compartilhar com vocês, tá? Então, se você espera uma grande análise, um grande vídeo roteirizado, não vai ter isso aqui, pode fechar, mas se você gosta dos conteúdos e das coisas que eu falo, garanto que você vai gostar se você ficar aqui comigo até o final, nesses poucos minutos. Hoje de manhã eu tava arrumando umas coisas aqui, papelão, depois eu vou explicar isso, e aí eu até gravei um outro vídeo pro meu novo canal que eu tô fazendo. E aí depois eu recebi umas mensagens e vi alguns outros conteúdos aí de umas pessoas que basicamente estavam procurando pelo em ovo em relação a alguns tipos de investimento. Tá? Era meio relacionado a ETFs, era relacionado a fundos e tal, mas não importa muito o contexto exato, né? O que eu queria falar para vocês hoje, que é uma coisa que eu penso demais aqui com a Resulta Capital, também na minha vida pessoal, na minha vida profissional, nas carteiras de investimentos que a gente faz para os clientes, é aquela questão em relação ao princípio de Pareto. Principalmente focar naquilo que mais importa, naquilo da onde vai vir o principal resultado, né? Talvez um dos principais erros que a gente veja as pessoas cometendo, tanto nos investimentos quanto em várias outras áreas da vida, né? Dieta, saúde, família, trabalho também, né? Justamente é não entender como é que o princípio de Pareto funciona e não entender como é que você pode se beneficiar dele. O princípio de Pareto aí é basicamente quase que uma lei universal que diz que grande parte dos seus resultados vão vir ali de uma pequena parcela das coisas. Talvez isso não tá tão claro, mas o resumo do resumo é, cara, você tem que focar naquilo que realmente importa. Os pequenos detalhes são importantes também, mas não é dali que os grandes resultados vêm, entende? Quando a gente fala isso em relação aos investimentos, tem muito aquela questão de um estudo famoso, né, que saiu, que diz que mais ou menos 90, 91% dos retornos dos seus investimentos vem das classes de ativos que você escolhe, não exatamente dos ativos específicos. E claro, você consegue acessar as classes fazendo stock picking, comprando ETFs, fazendo várias coisas, beleza? Mas o ponto aqui é, cara, você consegue entender que o grande retorno dos seus investimentos vem da escolha das classes dos seus ativos e dos percentuais delas, né? Claro, as classes são as mesmas, né? Pô, ações, renda fixa, cripto, as classes são essas, mas o quanto você coloca em cada uma é o que vai determinar muito mais o seu resultado, né? E aí eu vejo muita gente nos investimentos se preocupando com coisas que não vão impactar o resultado final de forma relevante. Não é isso que deveria estar na cabeça das pessoas, não é isso que elas deveriam parar e se preocupar de verdade. Eu não estou dizendo que essas coisas não importam, eu não estou dizendo que elas não podem ser estudadas, analisadas, nem nada disso. Mas se você refletir comigo, se você se assiste meus conteúdos, se está vendo até aqui, você com certeza é uma pessoa que pensa muito mais do que a média. E você provavelmente tem um trabalho que te exige isso, ou te exigia se você já é aposentado. E você sabe que existem muitos pequenos detalhes nos trabalhos aí das pessoas que são importantes, mas o grosso, a grande maioria das coisas precisa ser bem feita e é muito mais relevante do que esses pequeníssimos detalhes. Vou dar um exemplo aqui nos ETFs que, se você me acompanha, você já sabe. Taxa de administração. Cara, taxa de administração dos ETFs é uma coisa que impacta no resultado final, com certeza. Não há dúvidas que impacta. Não há dúvidas que a taxa de administração tende a diminuir um pouquinho a sua rentabilidade no longo prazo. Não há dúvidas que existem outros custos embutidos além da taxa de administração. Às vezes tem taxa de corretagem, às vezes pode ter alguma taxa secundária menos relevante, que não é exatamente a taxa de administração, mas pode existir, mas ela é muito menor. Enfim, é uma coisa que existe, é legal você saber, é importante que o mercado seja transparente, bibibi, bababá. Mas não é isso que muda a sua vida como investidor. Estou falando dos ETFs, tá? Não estou falando dos fundos convencionais. E aí, por exemplo, tem muita gente que deixa de investir numa classe não, né? Num veículo, só por conta de ter alguma taxa de administração ou por achar que é isso que vai acabar com a rentabilidade dela. Quando, na realidade, se ela não investir nessa classe não, né? Veículo, pô. E ela fizer um investimento manualmente, fazer stock picking, ou então fazer tesouro direto picking, CDB picking, ela não vai ter taxa de administração, mas vai ter outros problemas que vão impactar muito mais o resultado dela. Isso aí você já sabe em vários vídeos. Se você não sabe, eu vou deixar recomendado no final desse vídeo aqui um vídeo sobre 4 motivos para você comprar ETF de renda fixa. Lá eu falo mais sobre isso. O meu ponto aqui é o seguinte. Cara, quantas pessoas tomam as suas decisões de investimentos baseados aí, ou então utilizando argumentos que podem até ser verdadeiros, mas que não são relevantes, ou então tão relevantes assim. Eu diria que quase todos os investidores, inclusive os assessores e consultores do mercado financeiro,
grande parte deles tem essa mesma visão, né? Eles colocam peso demais em coisas que impactam de menos. Outro exemplo que eu, de vez em quando alguém que é cliente da Resulta Capital, né, que a gente tem lá a Central RC. A Central, ela é a nossa plataforma que tem análise de mercado, tem todo o curso educacional, tem carteira recomendada, e aí também tem suporte diretamente comigo. E de vez em quando alguém manda um zap pra mim lá e quer trocar uma ideia, né? Pô, Antônio, por que você escolheu esse ativo e não outro? Por que você escolheu tantos por cento e não tantos por cento nessa carteira aqui? E aí a gente conversa, né? O suporte é justamente para isso, para tirar as dúvidas das pessoas e para ajudar elas a investirem melhor, né? E sou eu mesmo que respondo, não é uma IA nem nada. E aí eu falo pro cara, geralmente é um homem, né? A gente tem pouquíssimas mulheres aqui no canal, tem pouquíssimas clientes também, mas enfim, né? Esperamos que as mulheres aumentem sua presença também aí no mercado. E aí eu sempre respondo, cara, isso que você tá falando é muito legal. Geralmente o cara vem com uma tese que é muito boa, muito bem fundamentada e que pode até gerar retornos maiores do que aqui eu tenho, de um ativo específico, né? Ele fala, por que a gente não troca esse ETF X pelo Y? Só que, cara, geralmente são ETFs que são pequenos na carteira. Tipo, menos de 5%. Alguns é 1%. E aí eu falo pra ele, cara, pode até ser que essa tese seja melhor no longo prazo, né? Pode ser que ela dê um retorno maior. Só que, por exemplo, ela vai assumir mais riscos, que no longo prazo, na minha opinião, não vale tanto a pena, né? Enfim. E você talvez tenha um retorno maior, com um risco um pouco maior, de uma coisa muito pequena. Então, sei lá, vamos supor aqui que é 1% da carteira, o ativo X. E aí eu quero escolher outro, né? O cliente fala, eu quero escolher outro, quero escolher o Y, o ETF Y. Só que é 1% da carteira. Depois de 20 anos, a diferença dos dois ETFs, né? Sei lá, foi de 10%. Um rendeu 1000%, o outro rendeu 1010%, por exemplo. Você ganhou daquilo que eu achava, por exemplo, que eu recomendei lá na carteira. Mas, já que era um ETF que era apenas 1% da carteira, isso não impactou quase nada o seu resultado na prática. Talvez você teve um resultado melhor mesmo, mas foi tão pouco a menos de uma parte que talvez é mais arriscada ou que não tem tanto parâmetro de previsibilidade ou de teses mais seguras, que simplesmente não fazia sentido se preocupar tanto com isso, né? Fora que várias vezes tem aqueles que vão escolher o ETF Z, né, XYZ, que vai ter um retorno pior do que aquele que eu falei, né? Moral da história, a gente precisa sempre se preocupar com aquilo que mais importa. Aquilo que mais vai trazer resultados e aquilo que está dentro do princípio de Pareto. Vou dar um outro exemplo mais doloroso só para quem ficou até aqui, está deixando like, se inscrevendo no canal e entendendo o que eu estou falando. Ou porque gosta muito do conteúdo, cara. Obrigado pela sua audiência. Querendo ou não, esse conteúdo também é tudo por vocês e mantido por vocês, né? A audiência que realmente colabora para a gente fazer mais. Eu tava aqui com esses papelões, né? Esses papelões aqui eu não vou conseguir mostrar, cara, porque senão vai aparecer muita coisa aqui na câmera. Mas eu tenho aqui esse pequeno estúdio, né, que eu montei. E tenho uma luz aqui, cara. É que é difícil explicar essas coisas. Tem uma luz aqui atrás, ó. Acho que dá pra ver aqui, ó. A pontinha dela. Cadê? Aqui, né? Tem uma pontinhazinha dela aparecendo. É uma luz, ó. Tá vendo que tem uma luz aqui, ó? No meu rosto, ó. Quer ver? Ó, tem uma sombra aqui, ó. Tá vendo? Tem uma sombra no meu rosto. Porque tem uma luz vindo aqui de trás. O nome disso é Rim Light, tá? Cara, quando você faz essas coisas de criação de conteúdo, você tem que começar a estudar essas bobagens, né? Mas beleza. Tem outra aqui na frente, enfim. Hoje de manhã, eu já tinha essa Rim Light antes aqui, né? Que é uma luz para iluminar a cabeça atrás, né? Porque daí ela dá esse negocinho aqui, firulinha absurda, né? Mas tá bom. Hoje de manhã, eu tava muito incomodado já há algum tempo com a minha Rim Light, porque ela tava mal posicionada. E ela tava feita de um jeito que é ruim, que ela dava uma esfumação aqui atrás. Se você voltar a outros vídeos do canal, você vai ver que tem um esfumação aqui, às vezes, aqui atrás, tá? E aí, eu cheguei à incrível conclusão do seguinte, cara, essa Rim Light, ou eu desligo, porque assim, né, não é isso. As pessoas não estão ficando no meu vídeo por causa dessa luz. Isso é uma grande frescura, né? Isso não é o princípio de Pareto. Eu pensei exatamente nisso. E aí, o que eu fiz? Ou eu desligo essa bodega, ou então eu vou lá, faço a solução mais rápida e eficiente possível e resolvo isso. Eu fui lá, eu montei aqui com um papelão, né, um grid de softbox, um negócio que você bota na frente da luz para a luz ficar direcionada, né? E aí resolveu. Ó, talvez tenha só que botar uma fita isolante para não se despedaçar, né? Mas resolveu. E aí, moral da história, eu já estou agora esquecendo esse assunto e indo para a próxima. Por quê? Porque não é daqui, não é disso que vem o meu resultado. E isso funciona para os investimentos, mas também no nosso dia a dia. Eu sei que aqui pro meu negócio, por exemplo, né? Eu não tenho nada a ver com ETF agora. Meu negócio, cara, meu negócio, Resulta Capital e Wealth, é um negócio que se baseia muito na internet. Se eu não estiver na internet
todos os dias possíveis, ou quase todos os dias, que é da onde vem o resultado, né? Que é onde as pessoas me conhecem. Cara, você me conhece da internet, provavelmente. Quase ninguém aqui da minha cidade me conhece, assiste meus vídeos. Pouquíssimos. Mas se eu não tiver na internet, que é o que importa mesmo, nada vai ser suficiente. Nenhuma luz vai ser relevante. Nenhuma posição de nada. Vai ser tudo bobagem. O mais importante é estar na internet, postando todos os dias, por exemplo, no meu caso. É isso que eu preciso fazer. O resto é princípio de Pareto. Ajuda no resultado? Pô, óbvio que ajuda. É óbvio que um bom áudio ajuda. Eu tô filmando em 4K, tal, tudo isso, essas pequenas coisas ajudam. Mas as coisas que eu falo? Elas são úteis para as pessoas. Elas provocam reflexão nelas. Eu consigo trocar uma ideia com pessoas que tenham o mesmo nível de pensamento que eu e que gostem de ouvir as coisas que eu gosto de falar. Eu consigo me expressar bem. Isso importa muito mais. Nisso eu acabo focando muito mais tempo também, né? Enfim, então eu acabo refletindo sobre tudo isso. Inclusive, eu gravei um vídeo falando mais sobre isso aqui naquele meu outro canal. Se você quiser ver, pode ver. O vídeo ficou horrível, mas eu sei que é mais importante eu estar mesmo horrível postando do que não postar, né? Enfim, vai estar em algum lugar de algum canal meu. E aí eu fiquei meio revoltado na real, né? Porque me mandaram umas coisas, eu vi uns vídeos aí de um pessoal falando sobre essas coisas dos investimentos. E aí o pessoal acaba focando em muita bobagem, sabe? Então eu entendo que é importante entender os detalhes e é importante a gente tomar boas decisões de investimento. Independente se é ETF, se você faz stock picking, né? Tudo certo. Mas mais importante do que conhecer os detalhes, do que conhecer as minúcias, que muita gente dedica muito tempo, é a gente fazer a seguinte reflexão para tudo na vida, né? Cara, esse assunto e esse aspecto específico é algo que vai alterar muito ou pouco o resultado final. Daí você tem que saber medir essas coisas, né? Então é que nem a Rimlight aqui que eu falei pra você. Isso aqui, ó, cara, ficou muito bonito. Ficou muito legal. Eu adorei. Consegui acertar isso em pouco tempo. Então, ótimo. Porque se eu tivesse dado errado ali, se eu não tivesse conseguido, teria já me livrado dessa porcaria. Agora, isso aqui não vai afetar muito o resultado. É muito mais importante eu vir aqui falar pra você isso do que acertar a iluminação perfeita. Até porque eu não sou um profissional de iluminação, né? Eu sei que os editores assistem meus vídeos e eles me mandam vários e-mails toda semana. Anthony, você precisa de um editor. Anthony, não preciso. E obrigado pelo contato. Mas é mais importante eu conseguir falar coisas interessantes para as pessoas. É mais importante e interessante para elas refletirem se as decisões de investimento que elas estão tendo tá levando a carteira delas mais longe ou mais perto. Se elas estão ganhando mais tempo ou não ganhando. Anthony, o que é mais importante? Eu escolher os ativos específicos do stock picking ou então os ETFs específicos, por exemplo. Eu vou fazer ETF picking, Anthony. Tem gente que gosta. Eu não gosto tanto, mas tem gente que gosta. Tudo certo. Vou escolher esse. Porque daí eu vou ganhar mais. Cara, tá bom. Aí o cara vai lá, tá. Alguns conseguem mesmo, tá? Tudo bem. Mas, e será que não era mais importante ainda você focar na sua família, na sua renda, no seu emprego? Pô, ganhar um aumento, né? Se você tem uma empresa, abrir mais um braço, expandir. Cara, eu, por exemplo, tempo para meus investimentos, eu não dedico quase nada. Cara, simplesmente nem gasto tempo com isso no meu mês a mês. Eu prefiro gastar muito mais aqui com vocês, com a empresa. Eu sei que vai me dar muito mais retorno no longo prazo do que escolher um ETF a mais ou a menos, ou fazer stock picking. Cara, enfim. Então, como eu disse, né? Vídeo meio sem roteiro, mas para trocar uma ideia com vocês e não deixar passar em branco isso. Para você agora que vai ter o final de semana, talvez você tenha um pouco mais de tempo para pensar, para refletir, e você se fazer a seguinte pergunta, né? Porque a vida, ela não é feita de resposta, a vida é feita de perguntas, né? E tudo na vida é sobre fazer as perguntas certas. Essa é uma frase que eu sempre falei nos lugares que eu trabalhava e pouca gente entendia de primeira, depois elas começavam a entender. Então a pergunta certa para você se fazer, né, em silêncio. Se quiser comentar aqui embaixo uma pergunta interessante ou se não gostou do vídeo, pode comentar também. Mas é o seguinte, né? Pô, das coisas que eu estou fazendo no meu dia a dia, nos meus investimentos, na minha vida pessoal, da minha carreira, para minha família, as coisas que eu estou fazendo e dedicando mais tempo, elas estão me levando mais longe ou mais perto? Ou então, essas são as coisas que realmente importam? É só você pensar na academia, né? Pô, eu vou na academia, quero emagrecer. Beleza, ir na academia é muito importante. Fazer dieta também é importante, né? Tem um pouquinho de cada, né? Agora, pô, eu não vou na academia, não faço dieta, mas vou no nutricionista. Você não vai emagrecer. Você não tá fazendo o que importa mesmo. Ir no nutricionista ajuda pra caramba, é importante, é muito bom. Eu não vou, mas eu tenho vários amigos que são nutricionistas.
E é muito legal. Mas você precisa ir na academia e precisa fazer dieta, né? Senão o resultado nunca vai vir. É mais ou menos essa a ideia. E eu sei que se você ficou até aqui, você tá entendendo isso. Tá aqui recomendado então aquele vídeo sobre os 4 motivos para você comprar ETF de renda fixa. E é isso, cara. Comenta pra mim o que você achou. E se você concorda com isso ou discorda, né? Então, quero muito ver quem vai discordar disso nos comentários. Mas eu vou adorar ler eles, tá bom? Então, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. E lembre-se sempre que investir certo resulta capital.